Depois dos irmãos descansarem de me ouvir por 3 domingos consecutivos, aqui estou eu. Que Deus possa me capacitar, que Deus fale ao nosso coração, apesar de nós, em nome de Jesus. Nós tivemos por um tempo, aos domingos à noite, meditando em outras passagens, por conta de algumas datas específicas. E nesse mês de maio, como os irmãos sabem, é um mês que a gente foca um pouco mais na família. Estiveram conosco alguns pastores do nosso próprio presbitério também, do nosso presbitério antigo e vizinho. E a gente está tendo a oportunidade de retomar essa série em 1 Pedro, uma vez que esse livro trata um pouco sobre o nosso tema anual. Desde o ano passado, nós estamos com o tema Crescendo no Conhecimento sobre a Igreja e a Vida Cristã. E na última ocasião que nós estivemos aqui no livro de Pedro, nós paramos no versículo de número 15, na primeira parte do versículo de número 15. Então a gente vai seguir para, se Deus quiser, no próximo domingo, na verdade no outro, nós concluímos o capítulo de número 3, seguimos para o capítulo 4 e depois o capítulo 5. Então, com a sua Bíblia aberta, em 1 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 15, nós vamos ler o versículo 16 e o versículo 17. No versículo 15, a parte que nós vamos começar é depois que o texto diz: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Então até aqui foi o que nós tratamos, a partir daqui é o que nós vamos tratar agora. Estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Vamos orar? Mais uma vez, para pedirmos a Deus a sua misericórdia, a fim de que Ele fale conosco, apesar de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós, para que nós não percamos a oportunidade de estar aqui reunidos para ouvir o que Deus tem para falar, como já falou, e há de nos instruir através daquilo que nós vamos meditar. Ore nesse sentido, coloque diante de Deus, assim como lemos, foi lido, que quando formos meditar aqui, o nosso coração possa ser aquecido por Deus estar falando conosco. Ó Pai, te agradecemos por tua presença graciosa, mas poderosa, na nossa vida, no nosso meio. Te louvamos porque a tua palavra nos lembra do teu amor, da obra do teu Filho Jesus Cristo, do sacrifício, do perdão dos pecados, da salvação, da vida eterna. Somos bem-aventurados, mais do que felizes, por causa de Cristo e por meio dele. Ó Pai, te louvamos pelo teu Espírito Santo que habita em nós e clamamos ao Senhor que, por meio dele, o Senhor fale conosco e possa, ó Pai, aquecer o nosso coração, para que tua palavra encontre lugar e possa dar frutos, a fim de que nós tenhamos a nossa vida mudada, transformada para a tua glória. Que, ó Deus, o Senhor repreenda tudo aquilo que possa tirar a nossa atenção e que possamos exercitar aquilo que temos aprendido, de manter o foco
naquilo que é o Senhor que há de falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu preciso relembrar aqui algumas coisas daquilo que nós já vimos, principalmente porque nós ficamos um bom período sem voltar os nossos olhos, a nossa atenção para o livro de 1 Pedro. E o que eu quero lembrá-los é aquilo que começou lá no capítulo 1, a partir do versículo de número 12, 13, aonde Pedro começa na sua carta, começa a dar ordens para os crentes dos quais ele estava escrevendo. Pedro fez outras coisas antes, mas a partir do versículo 13 ele começa a dar uma série de ordens. E é isso que nós estamos vendo desde o capítulo 1, versículo 13. Então, quando a gente se depara com a nossa passagem, que começa na metade do versículo 15, está dentro desse aspecto da carta de Pedro. Ou seja, ordens dadas por Pedro aos crentes a respeito daquilo que eles deveriam fazer. E olhando para o capítulo de número 2, do versículo 11 ao versículo 7 do capítulo 3, Pedro vai dar algumas ordens a grupos específicos de crentes. Então, de uma maneira específica, Pedro vai dar algumas ordens aos crentes que estavam sob o domínio dos romanos, para que eles soubessem o que eles deveriam fazer, como que eles deveriam se portar, sendo dominados pelos romanos. Depois, de uma maneira ainda mais específica, Pedro vai se dirigir e dar ordens aos crentes que eram escravos, que tinham seus senhores que os dominavam. E naqueles dias, a escravidão tinha lá os seus excessos. Como que aqueles crentes deveriam ser cristãos em meio a essa realidade? E aí também, de maneira específica, Pedro vai dar ordens aos crentes, no caso, as mulheres casadas com homens incrédulos. Como que elas deveriam ser esposas cristãs dentro desse contexto. E por fim, no capítulo de número 3, se você observar o versículo de número 7, a primeira palavra aí é maridos. Pedro, então, especificamente vai dar ordens aos maridos crentes sobre como eles deveriam assim ser dentro do casamento. E aí, a partir do versículo 8 ao versículo 15, a primeira parte, Pedro vai dar outras ordens. Só que Pedro deixa de dar ordens a grupos específicos de crentes, dentro do seu contexto específico, para poder agora dar uma ordem a todos os crentes. Volte seus olhos para o versículo 8 e veja que é exatamente isso que é dito. Finalmente, sede todos. E aí ele vai dar as ordens relativas a todos os crentes, aquilo que todos os crentes deveriam fazer. Então há uma estrutura aqui do versículo 8 ao versículo 15, aonde Pedro vai dar ordens a todos os crentes, aonde Pedro vai apresentar alguns motivos e também alguns resultados de cumprir essa ordem, da qual ele fundamenta em alguns motivos que ele apresenta. Quando a gente vai para o nosso texto, a nossa passagem, a metade do versículo 15 até o versículo 17, nós vamos encontrar uma outra ordem de Pedro a todos esses crentes. E aqui nós temos também uma estrutura, onde Pedro vai dar uma ordem, onde depois Pedro vai apresentar um motivo, aonde depois ele vai apresentar um propósito e por aí vai. Então é isso que nós vamos ver aqui, essa estrutura, aonde Pedro vai fazer dessa forma. E o versículo 15, a parte final, começa então dizendo: estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Ele vai dar uma ordem aqui a esses crentes. Mas antes que a gente
entenda qual é essa ordem, nós precisamos compreender ao que ela está relacionada. E Pedro, no final do versículo, então, as últimas palavras do versículo 15, ele termina dizendo, falando sobre esperança que há entre vós. Ao que Pedro estava se referindo com essa expressão? A esperança que há entre vós. A esperança aqui, para esses crentes, é aquilo que não é muito diferente para nós. Nós, como crentes, temos esperança. E essa esperança está baseada ou está relacionada à pessoa e à obra de Jesus Cristo. Quando Pedro diz sobre essa esperança que havia entre esses crentes, ele estava se referindo à fé que esses crentes tinham na pessoa e na obra de Cristo Jesus, como quem? O seu Senhor e seu Salvador. Sendo Senhor e Salvador, sendo aquele que através da cruz trouxe o perdão, trouxe a vida eterna, esses crentes crendo em Cristo como sendo isso, então obviamente vão ter esperança em viver estas coisas. E por crer em Cristo como Salvador da vida deles, o resultado, a consequência para a vida desse crente, para a vida de qualquer outro crente que crê que Jesus é o seu Senhor e Salvador, é de entregar a sua vida a Cristo, é de assumir um compromisso com Cristo, é de viver para Cristo, é de servir Cristo Jesus, é de viver segundo a vontade de Deus, de Cristo, ensinado por Cristo Jesus, e não a nossa própria vontade. Quando Pedro fala de uma esperança que havia entre esses crentes, era uma esperança baseada no que Jesus fez por eles. E entendendo e podendo crer nisso, eles eram impelidos a não mais viver para si mesmos, mas para Cristo, para realizar a vontade de Deus, não da maneira como eles viveram no passado, não vivendo como o mundo naqueles dias viviam, não como os pagãos naqueles dias viviam, não como os romanos viviam, mas segundo a vontade de Deus em Cristo Jesus. É exatamente aquilo que a gente vai ver nos versículos anteriores. Lá no versículo 8 ao versículo 15, a primeira parte, o que Pedro estava ordenando àqueles crentes? Resumindo, o que Pedro ordenou àqueles crentes é: vocês que creem em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da vida de vocês, e que por crer, vocês agora estão vivendo para Ele, para fazer a vontade dEle, então as ordens que eu dou a vocês como crentes para que vocês façam resumindo, do versículo 8 à primeira parte do versículo 15, é que vocês têm que fazer o bem. Façam o bem, independentemente da situação, independentemente se vocês estão recebendo o mal. E uma outra coisa que ele também vai dizer, do versículo 8 ao versículo 15, daquilo que Deus queria para que esses crentes vivessem ao assumirem um compromisso de viver para Cristo Jesus, por crerem nele como Senhor e Salvador das suas vidas, não era apenas de entender que eles deveriam viver fazendo bem nesse mundo, mesmo recebendo mal, mas de que eles deveriam viver em santidade de vida. É isso que nós vimos no versículo de número 13. Na verdade, versículo 15. Antes, santificai a Cristo, como Senhor em vosso coração. Nós já discutimos sobre isso, mas é Pedro dizendo, vocês como crentes, que creem em Cristo como Senhor e Salvador, que agora vivem para Ele, não mais para si mesmos, não como vocês viviam, não como os pagãos romanos. Vocês precisam fazer o bem, mesmo recebendo o mal, e vocês precisam santificar a vida, viver de maneira santa, certa, como Deus quer. Quando Pedro diz, a esperança que há entre vós
ele está se referindo então a essa realidade que esses crentes viviam e deveriam viver, de fazer a vontade de Deus, viver segundo a vontade de Deus. E qual que é a relação disso com a nossa passagem ou com as palavras aqui que nós não vimos ainda do versículo 15? É que esse modo de vida do cristão, esse modo de vida desses crentes, era totalmente diferente daqueles que os romanos tinham, adotavam para a vida deles. Isso chama atenção. Na verdade, no contexto aqui, dos dias desses crentes, eles, como cristãos, eram vistos não com bons olhos. Eles sofriam preconceito. Eles, como nós sabemos, estavam sendo perseguidos. Eles eram vistos como algo danoso para o Império Romano, até mesmo entre os próprios judeus, não convertidos, mas os judaizantes. E aí, nesse sentido, Pedro então vai dizer: vocês que têm essa esperança, porque creem em Cristo, e crendo, vivem como Ele quer, e não como vocês, e não como o mundo, não como os romanos vivem, vai acontecer algo. Se ele diz aqui: todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. É Pedro dizendo: vocês que recebem esse preconceito, vocês que têm essa vida diferente por crerem em Jesus e querer fazer a vontade dele, vocês serão pessoas aonde muitos vão observar esse modo de agir, o viver de vocês, e vão questioná-los sobre isso. Vocês vão receber dificuldades, desmotivação para poder continuar vivendo dessa forma. Vocês vão receber ataques, vocês vão ser debochados. Então, como que vocês devem viver? Como que vocês devem agir dentro dessa realidade e dentro desse contexto? Todo aquele que, ao olhar para vocês, pedir razão da esperança que há em vós, a maneira como vocês devem agir é estar sempre preparados para responder a todos. Então essa é a ordem, dentro daquilo que a gente já entendeu do contexto, nessa expressão que Pedro fala: a esperança que há entre vós. Esse estilo de vida cristão, que o mundo olha como algo ruim, negativo, estranho. O mundo que vê dessa forma, ao achar estranho e ir contra vocês e os questionarem sobre esse modo de vida, sobre a fé de vocês, como que vocês devem agir? Qual é a ordem? Qual é o ensino de Pedro? Ele vai dizer: vocês precisam estar sempre preparados para responder a todos que pedirem razão da vossa fé. Todos os que questionarem a fé que vocês têm, o estilo de vida que vocês têm como cristãos, vocês têm que ter a atitude de estar preparados para responder a todos. E Pedro diz que esse preparo para responder tem que ser sempre. E a ideia de estar sempre preparado para responder à fé que se tem e ao estilo de vida que se escolheu por crer em Cristo Jesus, é de estar sempre disposto, sempre tendo vontade e interesse de pessoas que afrontam a sua fé, de pessoas que questionam a sua fé, de pessoas que vão te indagar sobre a sua fé. Você sempre, com disposição, vontade e interesse, responder. Estar preparado para responder. E estar preparado para responder sobre a fé que tem e é questionada é ter capacidade, é ter compreensão, é saber dizer o motivo, é poder ter condições de explicar
O que é isso? Por que você é assim? Por que você escolheu ser desta forma, deste modo? Por que você segue a Cristo? É saber, Pedro dizendo a esses crentes, é saber dizer quem é Jesus para vocês. Vocês creem nele. Vocês escolheram viver para ele. Mas esse modo de vida é diferente do mundo. O mundo não vê com bons olhos. O mundo vai questionar, o mundo vai afrontar, o mundo vai debochar. E como vocês devem se portar? Vocês devem estar prontos, sempre prontos, com disposição, vontade, interesse, tendo capacidade para explicar, para dizer o motivo, para falar sobre Jesus, quem é Ele, o que Ele fez, por que vocês decidiram entregar a vida a Ele. E aí eu já adiantei, mas Pedro aqui fala que essa ordem, então, é para que seja sempre e para que seja a quem quer que seja. É para que seja independentemente de qual circunstância, situação. Seja de deboche, seja de afronta, que com certeza era o que mais pesava para a vida desses crentes naqueles dias, mas seja por alguém que tem interesse. Curiosidade. Estar pronto, sempre, para explicar o que é isso, quem é Jesus. Para poder argumentar aos que estão criticando, debochando e etc. Mas quando a gente vai para o versículo 16, na primeira parte aqui também, Pedro complementa essa ordem e detalha o modo como essa ordem deve ser realizada. Então a ordem é, diante do que vocês entendem que Cristo é, e por isso creem, e por crerem vivem, e ao viverem é diferente do que o mundo escolheu viver, e por causa disso o mundo vai debochar, vai criticar, vai afrontar, vai questionar. Então vocês devem estar preparados sempre a responder a quem quer que seja. Mas de que forma? Que o crente deve estar sempre preparado para defender, responder a respeito da sua fé. Pedro diz aqui, no versículo 16, 3 coisas. A primeira delas é mansidão, a segunda é temor, e a terceira e a última é boa consciência. Ou seja, Pedro está dizendo para esses crentes que a maneira certa de cumprir com essa ordem não é como eles queriam, não é de qualquer forma, porque se coloquem no lugar, e talvez você já teve essa experiência, talvez até dentro de casa, porque toda a sua família não é cristã, mas só você é. Lá no seu trabalho ninguém é cristão, só você é. E por ser diferente, quadrado, os Bíblia debaixo do braço, os que não fazem coisas erradas, vão ser debochados, afrontados, questionados. E qual que é a sensação? De modo nenhum é boa, é agradável. E se a gente for deixar levar por nós mesmos, nós vamos agir de uma maneira que não é a correta. Porque alguém que é afrontado, alguém que é debochado, por exemplo, você quando já sofreu deboche, algo que é natural de acontecer é o sangue subir. É a gente se irar, é a gente falar sem pensar, é a gente falar sem sabedoria. E essa não é a forma correta de defender a fé daqueles que estão criticando, daqueles que estão debochando, daqueles que estão questionando, é responder com mansidão, temor e boa consciência. Veja que o primeiro modo de defender a nossa fé, o nosso estilo de vida, a nossa escolha baseado na fé que nós temos em Cristo Jesus, porque Ele é o nosso Senhor e Salvador, é ser manso. É não se irar,
é ser paciente. E é muito difícil. Porque já viu aquela pessoa que escolheu pegar no seu pé por algo que você é, por algo que você escolheu para a sua vida? É todo dia. Talvez você, adolescente jovem, dentro da escola, talvez dentro da faculdade, já sentiu isso na pele. Não vem ao caso, mas os seus colegas, eles sabem que você é cristão. E às vezes você nem precisa dizer. O seu modo de agir denuncia que você é quadrado. Você não faz parte da galera. E aí as pessoas sempre vão pegar isso para poder criticar. Pegar no seu pé. E não é fácil, todo dia. A gente, como cristão, nos dias de hoje, sofre bullying pela nossa fé. Nós vivemos um tempo, irmãos, onde nada nem ninguém pode ser criticado. Mas, conquanto a igreja e a fé das pessoas existem, isso sim pode ser criticado. São os dias que nós vivemos. E nós sabemos que isso não é fácil, mas a maneira certa, em primeiro lugar, é mansidão. Tendo paciência com esse tipo de pessoa. É o que Pedro está falando para eles. Sejam mansos diante da afronta dos romanos, dos pagãos, diante da pressão, diante do deboche. Mas em segundo lugar, Pedro também falou, a maneira correta de defender a fé não é só em mansidão, mas é em temor, ou seja, é com respeito, de maneira respeitosa. Respeitando as diferenças, as opiniões diferentes. Sabendo lidar com aquele que pensa de maneira diferente, com aquele que é muito crítico, com aquele que tem cabeça fechada para aquilo, e etc. E em último lugar, Pedro também fala, boa consciência, ou seja, sem culpa por estar fazendo algo errado que não agrada a Deus. É de fato estar fazendo o que é certo, vivendo a vida cristã como deve ser vivida. Para quê? Para aquilo que diz no versículo 16, na parte final, que é o propósito. Então veja, Pedro dá uma ordem, ele detalha a maneira como essa ordem deve ser executada, e agora ele vai dizer por quê, melhor dizendo, ele vai apresentar aqui o propósito de ter que ser dessa forma, respondendo a nossa fé em paciência, temor e boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento. Em outras palavras, o que Pedro está dizendo é assim: sejam pacientes, sejam respeitosos com os que estão criticando a fé de vocês, mas tenham boa consciência. Não deixem de viver a vida cristã. Não deem motivo para que as pessoas que não vê com bons olhos os crentes, pegue um defeito, pegue uma falha, pegue um erro e use isso contra você. É de modo naquilo que falam contra vós, fiquem envergonhados os que difamam, porque difamam o crente que não tem nada para ser difamado, porque ele vive um bom procedimento. Ele tem um bom procedimento em Cristo Jesus. Se esses crentes vivessem de maneira certa, boa consciência, sem culpa, porque não estão cometendo erro algum, estão sendo pacientes, estão sendo respeitosos, estão seguindo a sua fé, porque creem em Cristo. Se eles vivessem, agissem dessa forma, os que falariam mal deles se envergonhariam por estar falando algo mentiroso contra
aqueles crentes. E aí, para a gente encerrar o versículo 17, Pedro então diz e apresenta um motivo. Então nós temos uma ordem, nós temos a maneira como essa ordem deve ser realizada, nós temos um propósito e por fim nós temos um motivo. Por que eles deveriam colocar isso em prática? Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. É Pedro dizendo, a vontade de Deus para a vida de vocês é que vocês façam o que é certo e o que é bom, mesmo recebendo o mal. Mesmo que a vontade de Deus, de maneira soberana, seja que ainda que vocês estejam fazendo bem, vocês recebam o mal. A vontade de Deus é que vocês façam o bem. Portanto, a maneira que esses crentes deveriam lidar com as críticas, com o deboche, com a afronta, com o questionamento da fé que eles tinham por crer em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da vida deles, era pronto sempre a responder à sua fé, com mansidão, respeito e não só isso, mas também boa consciência, para que nada fosse usado contra eles, para a vergonha deles e principalmente para a vergonha de Cristo Jesus. Entendendo, pensando isso, irmãos, nós temos que fazer algumas perguntas para nós mesmos, como crentes nos dias de hoje, que sofrem as mesmas circunstâncias, as mesmas situações, as mesmas coisas. É nos perguntar como que nós temos vivido. A nossa vida cristã tem despertado as pessoas, ou nas pessoas, interesse de saber por que somos tão diferentes e vivemos assim? Como eu e você, como cristãos, tem vivido nesse mundo? Tem sido uma vida onde nós somos vistos mais como mais um no mundo? Como mais um igual? Ou será que nós temos incomodado as pessoas pelo modo de vida que nós estamos tendo e levando por crer em Cristo Jesus e decidir viver para Cristo Jesus? Não viver como Deus quer é demonstrar que não levamos muito a sério o cristianismo. E nem que cremos como deveríamos em Cristo. Porque se cremos realmente, verdadeiramente, com intensidade, isso vai ser refletido no nosso dia a dia. Nós não vamos abrir mão da nossa vida cristã, seja por qualquer coisa que seja na vida. Nós vamos incomodar as pessoas pelo estilo de vida totalmente diferente e oposto, luz nas trevas. E não viver como Deus quer, é envergonhar o nome de Deus, ao invés de dar testemunho e defender o próprio nome de Deus. É perder a oportunidade de despertar o interesse de pessoas no cristianismo e em Cristo, porque é diferente. Agora, se nós não estamos crendo como deveríamos em Cristo, isso está sendo refletido na nossa vida, que diferença que isso vai fazer na vida daqueles que estão nas trevas no mundo? Que incômodo que isso vai trazer para a vida das pessoas que não creem em Cristo Jesus? Nós devemos realmente viver o que é o cristianismo, fazer o que é certo e Deus quer. Porque se cremos nele, devemos nos esforçar de viver para ele. Essa é a primeira coisa. Primeira aplicação. A segunda, pensando em algo que nós devemos refletir, é: se nós precisamos verdadeiramente viver como cristãos nesse mundo para incomodar, ao ponto das pessoas nos criticarem, ao ponto das pessoas debocharem e questionarem a nossa fé, por outro lado, meus irmãos, nós precisamos
conhecer, entender, para poder explicar e defender a nossa fé. Então, será que nós sabemos responder por que somos e vivemos como vivemos? Como crentes? Por que você é crente? Por que você vai à igreja? Por que você ora? Por que você crê em Cristo? Por que você louva a Deus? Por que isso? Por que aquilo? Será que nós sabemos responder às pessoas o que nós somos e por que somos o que somos? Por que nós fazemos as coisas que fazemos? Pedro diz que devemos estar sempre prontos e preparados para responder à nossa fé. A gente, como cristão, precisa saber falar de Jesus. A gente precisa saber falar da Bíblia às pessoas. É por isso que eu sempre gosto de poder perguntar às pessoas: quem é Jesus para você? E eu sei que Jesus é tudo, mas eu quero que, e é importante, detalhar o que é esse tudo. Nós, como cristãos, precisamos saber falar de Jesus. Quem é Ele? O que Ele fez? E a pergunta que a gente faz é, ou a reflexão que nós devemos ter é: sabemos? Porque a ordem é: defenda a fé de vocês. Se alguém pedir explicação, se alguém questionar, responda. Mas a gente responde? A gente sabe responder? Estamos preparados? É uma ordem, meus irmãos. E na vida cristã, nós vamos ser confrontados todos os dias. E muito mais daqui a um tempo. E a gente precisa saber explicar, defender a nossa fé. Para que a gente saiba defender a nossa fé, o nosso estilo de vida cristão, é necessário conhecer a Bíblia, conhecer as Escrituras, entendê-la, compreender, viver, dar testemunho, para então poder explicar. Há uma série de coisas que envolve o praticar essa ordem que Pedro também está dando a nós nos dias de hoje. A vida cristã não pode ser vivida sem estar entendendo o que ela é ou o que ela significa. E a gente aqui um tempo atrás estudou sobre a Santa Ceia. Nós não podemos, meus irmãos, participar da Santa Ceia sem entender o que significa a ceia. Nós não podemos vir à igreja cultuar a Deus, entre aspas, porque estamos aqui sem entender o que é isso, sem entender o que a gente deve fazer. A gente precisa entender. Porque se a gente não entender, como é que a gente vai explicar? E não faz sentido. E em terceiro e último lugar, ao vivermos como nós devemos viver, como crentes, ao entender que nós temos que estar prontos a responder à nossa fé e à maneira como nós escolhemos viver, que é servindo a Cristo. Quando alguém, então, nos questionar, afrontar a nossa fé, ou quando alguém demonstrar interesse, qual é a forma? A gente tem que ser manso. A gente precisa ter paciência para explicar as coisas, porque as pessoas são ignorantes. Nós lemos aqui no texto de que os próprios discípulos estavam com seus olhos fechados, cegos. Quanto mais o ímpio. Nós, então, ao cumprir, ao desejar colocar em prática o que Deus está nos ordenando, a gente precisa fazer da maneira certa, tendo paciência com quem é ignorante, tendo paciência com aqueles que são novos ou fracos na fé, que não têm a maturidade para entender determinadas coisas do que a Bíblia ensina. Paciência. Caminhar, explicar, repetir, mas também respeito. É preciso, irmãos, haver diálogo. É preciso
sabermos lidar com as diferenças. Seja dentro da igreja, seja principalmente fora da igreja. A pessoa tem uma outra fé, ela entende uma outra coisa, ela tem um outro estilo de vida. De certo modo, a gente precisa saber lidar com isso, respeitando. Tem que haver diálogo, tem que haver comunicação, para que, tendo oportunidade, a gente possa falar de Cristo Jesus de maneira mais direta. Então, que nós possamos aprender que quando a nossa fé for confrontada, quando as pessoas nos questionarem, nós temos uma atitude a ser tomada. E que em nome de Jesus, a nossa fé seja confrontada e as pessoas nos questionem, porque isso vai demonstrar que nós estamos passando para as pessoas que somos diferentes, que tem algo diferente em nós, para a glória de Deus. Vamos orar? Vamos pedir a Deus para que assim seja. Que mesmo sofrendo nesse mundo, por causa da nossa fé, por causa da escolha de vida que nós tivemos e temos, a gente não se envergonhe, a gente não aceite as coisas, a gente não se deixe levar, mas a gente tenha compreensão clara, convicção do que nós somos, por que somos, para a gente argumentar, defender a nossa fé e da maneira certa. Talvez isso está precisando acontecer dentro da nossa casa. Talvez isso está precisando acontecer no nosso trabalho, na escola, na faculdade, seja onde for. Então ore para que Deus te dê sabedoria para colocar isso em prática, para que o nome dele seja glorificado em nome de Jesus. Ó Deus, pedimos a tua misericórdia, pedimos o teu auxílio, para que, ó Deus, diante dos dias que vivemos, aonde a nossa fé é afrontada, aonde nós somos debochados, ó Deus, a gente possa ter convicção do que somos, porque somos. Que, ó Deus, nós tenhamos clareza para poder explicar, tendo paciência, respeitando as diferenças. Mas, ó Deus, fazer aquilo que é necessário. Que, ó Pai, em nome de Jesus, nós sejamos crentes que estejam vivendo o cristianismo de fato e de verdade, ao ponto de incomodar as pessoas por elas verem em nós atitudes diferentes, atitudes que não são naturais. E, ó Deus, isso despertar o interesse delas em querer entender isso, em conhecer um pouco mais sobre isso. Ó Deus, que nós possamos ser questionados por nós estarmos sendo fiéis àquilo que um dia nós nos comprometemos, que é de viver para o Senhor. Ó Pai, que possamos olhar para Cristo Jesus, que é a nossa esperança, e que ao lembrar disso, isso nos encoraja a colocar em prática o que Pedro ensinou a esses crentes, e também, ó Deus, é pertinente e serve a nós nos dias de hoje. Conceda graça, Pai, aos irmãos que sofrem essa realidade dentro da sua própria casa, porque tem um estilo de vida diferente dos demais, porque, ó Deus, antes vivia de uma forma e agora em Cristo vive de maneira totalmente diferente. Ó Deus, dê sabedoria para nós, para que dentro do trabalho, no trabalho, na escola, na faculdade, na sociedade, ó Deus, a gente saiba lidar e agir da maneira certa. Que através da nossa vida, teu nome seja glorificado.
por as pessoas verem que de fato nós somos diferentes. Não porque somos melhores, mas porque decidimos em viver uma vida para Cristo e como Ele quer. E não para nós e não como o mundo deseja. Que assim seja, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.